dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E nós já estamos numa outra etapa. Nós já estamos na etapa da ocupação de Canaã. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos estudar dos seus mistérios. Vamos lá? Vamos entrar na terra? A conquista ou a ocupação da terra prometida, ela pode ser subdividida em outras etapas, em etapas menores. Então nós vamos falar hoje sobre a entrada na terra de Canaã, depois a conquista de Jericó, de Ai, as guerras do sul e as guerras do norte. Depois, com ela já parcialmente conquistada, já era possível fazer a divisão da terra e o estabelecimento do tabernáculo em Siló. Vamos falar rapidamente também sobre as cidades de refúgio e dos levitas que foram estabelecidas, que eram promessa na época de Moisés e que agora elas foram estabelecidas. E nós vamos falar rapidamente também sobre os principais deuses cananitas para que o amado possa ter uma ideia mais exata de qual foi a grande tarefa, o grande desafio do povo que estava entrando nesta terra. Vamos lá? Muito bem, Moisés é morto. Nós vimos que Moisés morre e aí nós precisamos de um líder. Deus precisa estabelecer alguém com o qual ele possa contar e que seja este vínculo entre ele e o povo. E este era Josué. Josué já era cativo do Egito, ele foi um dos únicos que sobreviveu desde a libertação do Egito, que já eram homens que já eram formados, né? Ele e Caleb, porque todos os demais morreram durante a travessia do deserto. Ele participa, portanto, da libertação e ele participa dos principais momentos que são mais importantes, como, por exemplo, quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, Josué estava junto, não muito junto, ele estava um pouquinho mais afastado, mais abaixo, e Moisés sobe sozinho para falar com Deus. Ele era, em verdade, o comandante do exército de Israel. E quando Moisés estava para morrer, ele estabelece Josué como seu substituto, dando as orientações finais para a conquista da terra. E aí, após a morte, Josué tem um encontro com Deus e Deus lhe dá algumas orientações que nos parecem muito fantásticas. Isso está em Josué 1, do 7 ao 9. Este eu vou ler, porque é necessário, é importante. Diz assim Deus a Josué: tão somente esforça-te e sê corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, na conquista, Deus estava estabelecendo Josué como um instrumento seu, como uma ferramenta sua, naquela promessa que ele fez, que ele estava agora realizando. Então, na realização da promessa. Muito bem, a conquista, ela se deu durante um tempo que os autores eles não têm muita certeza, não têm muita exatidão do tempo que levou essa conquista. Então eles imaginam que tenha levado entre 25 a 30 anos. Entre 25 a 30 anos, todo o livro de Josué contado.
todas as guerras, tudo aquilo que havia acontecido nesta época para a conquista da terra. E ele mostra a fidelidade de Deus. Não te espantes, não tenha medo, somente esforça-te, levanta-te e vai. E vai porque Deus estava indo à frente de Josué, à frente do exército, porque era a promessa dele que estava se cumprindo agora. Então nós vamos ver que num primeiro momento eles estão deste lado de cá do Jordão. O Jordão ele está passando por aqui, ó. É essa parte aqui que vai juntar o Mar da Galileia ao Mar Morto. E eles estavam do lado de cá, porque eles tinham vindo, eles subiram pelo deserto por este lado. Então, o que vai acontecer é que eles atravessam o Jordão e eles vão se estabelecer numa cidade chamada Gilgal, ou num local chamado Gilgal. E dali eles fazem a conquista de Jericó, de Ai, da parte central aqui de Canaã. Depois eles empreendem uma batalha aqui ao norte para conquistar estas terras e depois ao ao sul para conquistar estas cidades e depois ao norte para conquistar as terras altas lá da Galileia. Então, este é o esquema, esta é a estrutura da conquista, das campanhas de conquista da terra. Bom, num primeiro momento, Josué usa uma estratégia que é dos espias. Então ele manda espias, manda pessoas para espiar, para saber as forças, para saber como ele poderia conquistar, de que jeito ele poderia conquistar. E aqui na cidade de Jericó, estes espias acabam encontrando uma prostituta de nome Raabe. Não se enganem, a Bíblia fala em prostituta. Ela efetivamente era uma prostituta. Algumas mulheres eram ditas prostitutas, como Maria Madalena, a gente vai ver mais para frente. Maria Madalena não era uma prostituta, nós não temos prova de que ela era uma prostituta, mas Raabe era. Raabe era uma mulher que vivia desta atividade. E aí, olha o que acontece. Não interessa o estado em que ela estava, não interessa qual era a atividade dela e qual era o pecado dela. O importante a considerarmos aqui é que Raabe foi alcançada pelo amor de Deus, ela foi impactada pelo poder de Deus e ela auxiliou de todas as maneiras que ela podia, inclusive colocando a própria vida em risco, ela auxiliou estes espias, ela escondeu os espias e ela fez os espias descerem por uma janela da sua casa que ficava em cima da muralha de Jericó, a gente vai ver mais para frente, tá? E ela fez estes espias descerem. Então o que acontece aqui é que Raabe ela auxiliou, ela foi importante na conquista de Jericó. Claro, Deus proporcionou a conquista, Deus deu a estratégia. Os israelenses, obedecendo à voz de Deus, fizeram essa conquista. Mas Raabe foi um instrumento, foi uma ferramenta importante nas mãos de Deus. E ela vai agora se associar aos israelitas, ela se casa com um israelita, com Salomão. Este Salomão com ela vai ter um filho que nós vamos ver mais para frente, é Boaz, que se casa com Ruth, e daí para frente nós temos Davi, e bem mais para frente nós temos Jesus. Então, na genealogia, nos ancestrais de Jesus, havia uma prostituta arrependida, uma prostituta que foi essencial, que foi importante na conquista da primeira cidade cananita, né, Jericó, e essa mulher era Raabe. Ela está na genealogia, ela é contada como ancestral de Jesus.
Muito bem, como é que aconteceu isso? Deus diz a Josué que eles se santifiquem. Então, veja lá, antes de qualquer ação importante é preciso santificação. Então, eles se santificaram, eles se consagraram, se separaram do pecado, vamos colocar desta forma, e aí eles chegam aqui, eles estão deste lado de cá, eles chegam em frente ao rio Jordão, em frente a Jericó. Jericó está nesta posição aqui, e neste ponto, quando as águas, essa aqui é uma fotografia do Jordão. Então imagine, o povo passou a pé enxuto. Isso aqui. Eram muitas águas, era época de cheia, era época de bastante água. Então o que acontece? Quando eles chegam próximos ali, quando os pés tocam a água, os sacerdotes estão levando a arca, quando eles tocam a água, as águas se separam, tal e qual aconteceu no mar com Moisés. Então elas se separam, a Bíblia diz que elas se amontoam, e isso é um fenômeno que às vezes acontece. Então não foi milagre, Eline? Claro que foi milagre. Né? Foi milagre porque naquele momento em que os pés tocam, exatamente naquele ponto acontece um fenômeno. Né? Então Deus determina estas coisas. As águas se amontoam, eles passam por ali e colocam 12 pedras, são pedras memoriais, pedras que fazem a memória desta travessia. Do outro lado, eles reafirmam a aliança, inclusive com a circuncisão, que por muito tempo não estava sendo feita, eles se circuncidam, e neste momento acontece uma coisa interessante, eles comem dos frutos da terra, e ao comer dos frutos da terra não é mais necessário o maná, porque a terra já estava alimentando o povo, então o maná cessa. Então é um conjunto de fenômenos que são extraordinários, que eu posso chamar de milagre, tá? Mas que começam pela santificação, pela orientação de Deus naquilo que Ele precisa que nós façamos para que a obra e para que os milagres aconteçam. Amém, amados? Bons estudos!